Olá, tudo bem? Estamos começando mais um podcast Educação e Carreira. Esse é um programa que vai ao ar sempre às quartas-feiras no canal do YouTube da Unifaciar e também no canal do Spotify da Unifaciar. E o assunto de hoje o assunto é polêmico, hein? Hoje nós vamos discutir inteligência emocional, tipos de inteligência, e uma pergunta que eu vou fazer aqui é se essa geração de hoje possui um QI inferior à geração dos seus pais. Olha que coisa, hein? E para responder essa pergunta e para conversar comigo, eu trouxe aqui a doutora Sandra Pierozan, vou chamar de doutora, tá? Ela é formada em pedagogia e psicologia, especialista em docência no ensino superior, em psicoterapia fenomenológico-existencial, trabalha há mais de 20 anos como psicoterapeuta clínica, desde 98 trabalha com educação, é consultora de empresas, trabalha com formação de líderes, aconselhamento profissional, já ministrou palestras, workshops, treinamentos para empresas como Unimed, Fiat, Telefônica, Copacol, Ecovia, Estado do Paraná, dentre muitas outras aí, Frimeza. É mentora de gestores de grandes empresas, enfim, tem um currículo excepcional. Sandra, muito obrigado pela tua presença e tua disponibilidade de estar aqui conosco, e é minha amiga também, né? Esse faz parte do currículo também. A parte mais importante do currículo, né, Murilo? É um prazer estar aqui, sempre o convite da Unifaciar, fico lisonjeada. Acho que são temáticas fundamentais para a gente poder estar trazendo como pauta de discussão e de reflexão, acima de tudo, né? E acho super bacana a gente estar indo para os podcasts e aproveitar o YouTube aí também para poder instigar reflexões importantes. Então, é um prazer. Muito obrigada. Que bom. Eu já vou começar com polêmica aqui, Sandra. Tá. Tem uma matéria que saiu em outubro de 2020. Uma matéria saiu ali na BBC News. Tá? Depois a gente pode até deixar o link para quem está assistindo pelo YouTube, né? Que o título da matéria é o seguinte: Geração Digital. Por que pela primeira vez os filhos têm QI inferior ao dos pais? Muito bem. E na reportagem tem uma entrevista com o diretor de pesquisa do Instituto Nacional de Saúde da França, Michel Desmourget, neurocientista e autor do livro A Fábrica de Cretinos Digitais, que apresenta com dados concretos e de forma conclusiva como os dispositivos digitais estão afetando seriamente e para o mal o desenvolvimento neural de crianças e jovens. Essa geração tem um QI inferior à nossa? Então, eu não fiz os estudos que ele fez, então não posso dizer nem que sim, nem que não, mas eu vi a matéria e acho sim que são reflexões importantes da gente ter e fazer. Como eles colocam lá, eu acho que a gente tem que tomar um certo cuidado com essa afirmação, né? Até porque a forma de medir o QI também veio mudando ao longo dos anos, né? Então, a gente também qualifica e melhora a forma de análise de uma pessoa hoje em dia, né? O que a gente vê é que nós temos uma geração diferente das gerações de antigamente pelo próprio estilo de vida, né? Essa ideia do QI, né, do quociente intelectual sendo como um determinante para o sucesso ou não de uma pessoa já caiu por terra desde a década de 50, né? Então, o QI ele vem, um fator importante até para que você possa compreender o mundo, né? Para que você possa entender teorias, poder dialogar sobre vários assuntos. Mas essa questão de que QI, quanto mais alto o QI, maior a capacidade das pessoas, isso a gente já discute há um bom tempo também, porque não é necessariamente não é uma matemática fechada, ó, QI alto, sucesso, felicidade, o cara vai se dar bem. Não, nem sempre. Né, porque tem outras questões, por isso que hoje a gente fala tanto de inteligência emocional. Eu vejo sim, antigamente, para você brincar, você tinha que usar mais a criatividade, né? A gente tinha que, por exemplo, os meninos desmontavam o carrinho para montar de novo. Então, tinham formas de fazer e de viver que hoje está muito mais facilitado, né? Então, a criança, difícil, ela fica na frente jogando no computador, né? Ela não para fazer algumas outras brincadeiras ou outras atividades que estimulam outras
conexões neurais, cerebrais, que são importantes para a vida também. Então, sim, nós temos um alerta aí. Né? Lá na matéria ele fala muito em tela, né? Foi aquilo que a gente falou. Isso é muito genérico, né? Tela, né? Hoje, tudo é tela, tudo né? É tela, por exemplo. Para estudar, eu tirei esses dias, meu filho há 13 anos, tirei lá o computador, ele ficou sem computador. Daí, tá, e como é que eu vou assistir as aulas? Daí eu, poxa, então, vamos lá, vamos olhar de novo. Então, assim, aí bloqueei o que eu não queria que ele entrasse, aí você também, enquanto pai e mãe, tem que buscar também outros artifícios para poder, de alguma forma, monitorar. E o que eu procuro fazer muito em casa é instigar senso crítico, fazer pensar, para não virar um alvo fácil, porque a internet é terra de ninguém, né? Você tem que tomar muito cuidado com o que está sendo doutrinado ali para o teu filho, né? Então, isso eu procuro fazer muito com eles, assistir o que eles assistem, para entender o que eles estão curtindo, né? E o meu filho, eu fico feliz porque ele vem me procurar. Olha, mãe, olha esse vídeo, mãe, olha isso daqui. O que você acha disso? Aí eu consigo ter uma conexão ali que, de alguma forma, a gente não solta também, né? Para que eles, sem ainda uma maturidade, consigam ter discernimento, né, das coisas. Então, acho que é uma preocupação. A gente não sabe como essa nova geração será, né? Principalmente os nativos digitais mesmo, que são os nascidos ali a partir de 2010, a gente tem também um outro público, né? Uma outra geração que vai sofrer impactos até em função da pandemia, né? Numa idade ainda muito nova, ter essa restrição social, com certeza virão impactos. Eu digo, aí quanto a negativo e positivo, vai depender de muitas coisas, mas com certeza não vai ser a mesma de anos atrás. Então, esse comparativo, eu acho ele perigoso, para ser bem sincera. Outras questões, sim, a gente precisa estimular nossos filhos. Por isso, as escolas, né? Como é que as escolas estão estimulando outras habilidades aí que, às vezes, a forma de se viver hoje não estimula. A gente estava conversando antes, né, Sandra? Você tem 2 filhos aí, um menino e uma menina, eu tenho 3. E a gente sabe hoje a dificuldade de lidar com eles nessa questão das telas, né? Não é simplesmente o celular, mas o celular, é o iPad, é o computador. E isso, esse artigo, até essa reportagem da BBC, fala muito dessa exposição exagerada a telas, né? E eu estava vendo também outras reportagens, inclusive que o próprio Steve Jobs, o Bill Gates e outros executivos lá do Vale do Silício não expõem tantos filhos, não dão celulares, não dão iPad para eles, não deram, né? Quando eles tinham a idade ali de 12, 11 anos, né? Foram dar somente depois. Então, é uma discussão, como você falou, é um alerta, porque a gente sabe que muita gente veio com aquela ideia de que a criança precisa obrigatoriamente ter o celular, porque tem uma questão aí, ela vai aprender mais, social, como é que ela vai ficar sem... E aí, realmente, eu creio que é um alerta mesmo para que os pais observem e vejam para onde que seu filho está indo, porque, dependendo, ele pode ir para um lado complicado aí, né? A gente estava vendo toda essa questão do mundo virtual, do metaverso, né? Da realidade virtual. Eu acho sim que a gente tem que estar sempre dialogando. Como todo conflito de gerações, eu acho que esse é um tema que todas as casas deve ser pauta, né? O tempo que vai ficar com o computador, o tempo para ler, o tempo para... Hoje, meu filho de 13 anos, eu tenho que obrigar ele a fazer algumas coisas. Então, vamos para a chácara. Não quero. O que eu vou fazer na chácara? Eu falei, não estou te perguntando. Tem Wi-Fi lá, tem internet? Mais ou menos isso. Não, e ainda vai deixar o celular. E não vai levar nenhum eletrônico, né? E aí ele, mas eu não quero ir. Não, mas eu não estou te perguntando. Aqui não é uma democracia. Eu falo bem assim. E calmamente, com cara de nada, que deixa ele mais irritado ainda. E aí é muito interessante, porque no meio do rolê lá, como dizem, né? No meio ele olha para mim e ele já falou 2 vezes, mãe, obrigada.
Então, assim, é natural, e aí o que eu percebo é que tem muita agressividade. Quanto mais eles ficam na tela, né, nos eletrônicos, mais agressividade. Porque se a gente não monitora, e aí o que acontece dos pais? Fica agressivo, eu dou, né? E aí você começa a ficar refém daquilo. Então, o que a gente não pode perder, e eu sei que é difícil, é essa autoridade, em dar o limite também. Dar o limite, né? Tem muitos pais que têm muita dificuldade em dar limites para seus filhos, né, Sandra? A gente vê limite, por exemplo, na hora de dormir, deixa os filhos irem dormir a hora que quiserem. A gente sabe que isso mais prejudicial ainda é a perda de sono. Perda do sono. A questão de, olha, filhos, você tem horário do almoço aqui, você não pode comer, né? Não, eu não vou almoçar, vou comer chocolate em vez de almoçar, né? Ou comer assistindo também. A gente conhece hoje famílias que os filhos mandam em casa, né? Aquela coisa meio... Os pais passam até vergonha quando vão em algum lugar com os filhos, porque os filhos parece que mandam. Na verdade, eu sou psicóloga, a gente sabe que alguns psicólogos que seguem, mas eu tenho receio de algumas coisas, sabe? Livre demanda, a criança escolhe quando ela vai para o quartinho dela, a criança escolhe quando ela... Na verdade, isso é muito delicado. Tem uma coisa também de educação afirmativa, Dia do Sim, até tem um filme, né? Dia do Sim, que é naquele dia... E eu estou vendo um pouco, não, você não pode falar não para o seu filho, então trabalhar ou não, você tem que sempre... Eu choco as pessoas quando eu falo que eu traumatizo meus filhos numa boa. Né? As pessoas ficam, meu Deus, você é psicóloga. E, na verdade, eu falo isso brincando, que é o não mesmo. É o não. Esses dias até estava conversando com a minha menina, porque eu trabalho muito essa questão emocional com eles, né? E aí ela estava com um problema lá e ela veio meio que chorando, mãe, porque aconteceu tal coisa. Eu falei, tá, você chorar nesse momento vai resolver o problema? Ela me olhou, eu falei, tá, vamos pensar em alternativas. É assim que você movimenta quando você está com um problema. Você está chorando, o problema se resolve, você aqui sentada chorando? E aí, esses dias ela cruzou os braços e fez uma cara, eu falei, isso é raiva. Você agora está me demonstrando que está com raiva. Daí ela, você está dizendo que eu estou com raiva? Estou. Olha o teu tom de voz, olha teus braços cruzados, olha a tua fisionomia. Isso é raiva, minha filha. E aí, então eu trabalho muito para que eles se percebam emocionalmente diante das situações. Sim. Porque aí você vai tendo senso crítico. Esses dias até a professora dela elogiou, falou, nossa, a Alana tem momentos que ela debate com a turma, porque daí eu vejo que daí no social ela consegue fazer isso muito bem. Então, de achar uma solução, de falar aquilo que eu falei para ela, para os amiguinhos, olha, chorar neste momento... Imagina, de 7 anos. A mini Sandra ali reproduzindo. Mas eu vejo que ela acaba reproduzindo isso em outros contextos, em que ela se vê sozinha ali com o problema. Então, isso que eu vejo que é muito importante, porque se a gente também libera e fala, mas a criança não morre com não, ela cresce com não, ela aprende o limite dela, a vida vai ensinar isso de alguma forma. As frustrações são importantes, né, para o crescimento. Assim, da mesma forma, a gente trabalha com os nossos filhos essa questão, né, de uma autoabordagem, uma autovisualização, né, do que está acontecendo. E essa questão da resolução de problemas, né, é algo que a gente tenta mostrar para os nossos filhos como abordar um problema, né? Esses dias o meu filho mais velho chegou para mim, pai, meu mouse parou de funcionar. Aí eu falei, mas o problema é no mouse ou é no computador? Ele, eu não sei. Então vamos. Daí eu aproveitei o momento para a gente fazer uma metodologia de abordagem de problema, né? Então vamos lá. Como que a gente analisa se o problema é no mouse ou no computador? Tem que pegar o mouse e colocar num outro computador. Então vamos fazer isso. Daí tinha um outro computador, tinha o meu, colocamos o mouse no outro computador e o mouse não funcionou. Então conseguimos detectar que o problema não é no computador, o problema é no mouse. Então nós temos que trocar o mouse. Vamos pegar um mouse que funciona agora e colocar no seu computador para analisar. Aí fizemos isso e aí funcionou. Então isso é uma abordagem. É uma abordagem de problema. Parece tão simples, mas essa abordagem, essa inteligência de simplesmente pegar e falar, meu mouse não funciona, não jogo mais, né? É algo que as empresas precisam, de alguém que chegue,
olhe para a situação, tenha inteligência emocional naquele momento de ficar calmo, né? Porque pode ser que um mouse pare de funcionar, de repente, num dia onde você tem que entregar um relatório, alguma coisa muito importante. Então, são coisas que nós precisamos ensinar para os nossos filhos. Né? Você falando disso, eu trabalho com muitas indústrias, né? E adoro trabalhar com indústria. Falo que a minha paixão é líderes de indústria. E, às vezes, você tem lá, então, vários setores, produção, manutenção, e aí, normalmente, dá um problema na máquina, né? Deu problema na máquina, chama manutenção. Qual que é o problema da máquina? Essa é a grande pergunta. Então, aí, às vezes, você tem que tirar o cara de lá para vir, para dele descobrir que o problema não é com ele, o problema é com outra pessoa. Então, é tão interessante você falar sobre isso, porque é uma visão, é uma percepção necessária para que a pessoa possa se ver produtiva diante dos desafios que a vida dá. Uma vez eu tive uma paciente, Maurilo, há muitos anos atrás, que ela me ligou meio-dia e falou: Sandra, o pneu do meu carro furou. Como é que eu vou para o trabalho? E aí eu falei, ela era bem recente comigo e ela vinha de uma dependência muito grande, familiar, e da outra terapeuta dela. E eu falei, eu não sei, você tem que saber, né? Dela, tá, mas e se eu for de táxi, se eu for de ônibus? Então veja a dificuldade daquela pessoa em resolver um problema básico da vida. Né? E aí você veja, de geração passada, provavelmente não teve tela. Então, o que aconteceu ali? O estímulo externo dela foi de trazer tudo muito, muito pronto. Você escolhe, meu filho, você pode tudo. Foi criada pela avó, será? Né? Será? Então, assim, ó, você pode tudo. Aí a vida vai mostrar que ela não pode tudo. Que se ela faltar na faculdade, um dia teve um aluno que falou isso para mim, Sandra, você está falando de liberdade, então eu posso escolher não fazer a prova. Eu falei, lógico. E vai tirar 0. Tem as consequências, lógico, né, das suas escolhas. Você fica muito à vontade para fazer ou não a prova, mas a consequência sempre virá. Então, e lá em casa eu sempre falo muito assim para os meus filhos, sempre a verdade. Sempre. Se vocês falarem a verdade, a gente vai resolver qualquer coisa. Nunca inventem, mintam para mim. Então, isso é uma lema lá em casa. A verdade, tudo se resolve. Então, a transparência é a verdade. Né? Tanto que eu sou muito transparente com eles também. Ó, eu vou lá em tal lugar, eu volto tal hora, hoje eu não consigo, amanhã eu faço. Quando eu erro, me desculpa, eu errei. Porque eu acho que isso aproxima, né? Isso faz as pessoas nos enxergarem, seja o filho, seja qualquer pessoa no contexto. É uma questão de moral e ética, né? A gente sabe que os filhos são esponjas e reproduzem muito aquilo que eles aprenderam ou aprendem dentro de casa, né? Então, um filho que sai falando um monte de palavrão, ele com certeza aprendeu dentro de casa ou até aprendeu nas telas, né? E aí é uma questão de observar. Mas um filho que, de repente, mente, um filho que, se ele vê o pai e a mãe fazendo isso, mentindo, você pode ter o discurso que for. Você vai falar para o teu filho, não minta. Sim, mas ele viu você mentindo no telefone, ele viu você mentindo para uma determinada pessoa, ele reproduz aquela forma. Né? Agora, eu quero voltar um pouco antes, Sandra. A gente vai conversar mais sobre inteligência, mas eu queria voltar nas tuas escolhas. Né? Já que a gente fala de educação e carreira, muita gente que nos assiste ou nos ouve estão no momento de escolher a profissão, escolher o curso superior. E eu queria saber quando que deu esse start, eu quero fazer psicologia, é isso que eu quero. Você fez pedagogia também, mas né, hoje você usa as duas, né? Mas eu queria saber quando que você falou, não, é isso que eu quero trabalhar, eu quero ser psicólogo, eu quero... Eu acho que, eu não sei, mas eu sou de Cascavel também, né, Murilo? E Cascavel, na época que eu terminei, só tinha uma faculdade estadual e não tinha faculdade particular naquela época. Nós não tínhamos outras universidades, né? Imagina, eu estou com 46 anos, né? As minhas 2 faculdades eu fiz sem Google, eu falo que é outro planeta, né? Não é nem o de agora. Então, a gente não tinha muitas opções. E eu idealizava muito, essa coisa é engraçado, né? Eu idealizava ser uma empresária. Depois eu tirei isso de cena, porque parecia impossível isso para mim. E aí a psicologia, eu sempre fui muito a conselheira de amigos. Eu acho que a maioria que vai para a psicologia tem esse contato com gente, né? E aí, na época, eu não tinha como fazer psicologia, meus pais não tinham condições de me mandar para fora e tal. E aí eu fui fazer pedagogia, que aparentemente era o mais próximo da psicologia naquele momento, na Universidade Estadual, lá, UniOeste, em Cascavel.
E aí, na pedagogia, eu tive professores psicólogos e ali eu tive certeza que era o que eu queria. Mesmo assim, eu fui para orientação educacional, trabalhei um tempo em escola, amo trabalhar em escola, sempre, me dei muito bem como coordenadora, orientadora educacional. E hoje você trabalha muito com ensino, né, educação, porque quando você faz um trabalho numa empresa, você está ali, de certa forma, ensinando também. Né? Na verdade, o que eu faço hoje é engraçado, porque eu fazia, quando eu trabalhava numa escola, eu era coordenadora de projetos. Então, a gente fazia projetos, envolvia todo mundo, então tinha muito esse movimento que hoje também, porque gestão de pessoas, ele envolve muitos projetos, né? Uma empresa que tem uma gestão de pessoas atuante, ela vai desenvolver vários projetos que envolvam as pessoas, que deem, né, que engajam, enfim. Então, daí eu fui fazer psicologia. Foi difícil na época, né? Não era tão simples, tive que ir para fora, enfim. E aí é engraçado porque eu nunca imaginei fazer o que eu faço hoje. Eu acho que eu sempre tive antenada com as oportunidades, de fato, né? Então, assim, eu era tímida, né, Murilo? Você me conheceu naquela época. Então, imagina, falar em público para mim era uma coisa impossível. E na faculdade de psicologia, um professor me falou, você tem um tom de voz bom para dar palestra. Eu pensei comigo, ele é louco, não vou fazer isso nunca, né? E ele era professor de psicologia organizacional, que eu também nunca imaginei trabalhar. E aí eu fui para a clínica, que era o meu foco. Eu com uma pessoa sozinha, quietinha, né? Só que aí, de novo, né, a própria faculdade, a terapia, aí terminei a faculdade sendo oradora da turma. Tendo uma postura de posicionamento, né, de fala e de referência até na sala, sabe? Então, quando tinha embates com professores, era eu que ia. Então, eu tinha que conversar com o coordenador de curso, eu que ia. Então, eu acabei desenvolvendo essa questão do estar à frente. Quando eu saí, uma colega de trabalho me convidou para trabalhar com ela numa empresa, porque ela queria fazer o que eu faço hoje. E aí eu fui dar um suporte para ela. E tive essa experiência com empresas. Ela acabou indo fazer administração, ela passou no concurso federal, né? E aí eu fui para a docência. Mas na docência, fui trabalhar numa faculdade que dava MBA para empresas. E me convidavam para dar o curso de psicologia. Depois de 1 ano trabalhando com eles, eu comecei a substituir o cara mais... Não pode falar palavrão, né? O cara mais... O melhor ali da... Top. O top, é isso aí. O Murilo é mais educado, né, meninos? O mais top. E aí eu comecei a falar, opa, se estou substituindo o cara mais top, é porque talvez eu tenha algo legal. Sim. E aí a coisa foi indo, sabe? De repente eu vi uma oportunidade de montar minha empresa, isso há 11 anos atrás. Quando eu tinha dado aula para um pessoal que era de RH, e a maioria era de empresas, então era curso tecnólogo em RH, a maioria trabalhava em RHs em empresas e começaram, professora, você podia fazer um curso para a gente. E ali eu fui vendo, e eu acho que isso eu sempre tive e descobri depois, eu tenho uma cabeça empreendedora. Eu converso com você, eu vou pensar em 1000 projetos para a gente fazer juntos. Isso é uma coisa minha, eu aproximo gente... Falo, cara, você tem que conhecer fulano, porque fulano vai, vocês dois juntos, aí eu já dou um negócio para as pessoas. Isso é uma coisa que eu fui descobrindo depois de um tempo, assim, sabe? Esse olhar para ver negócio em tudo. E eu tenho esse viés até de chegar para falar, você podia fazer tal curso que eu acho que você tem. Uma época me chamavam de caça-talentos. Assim, de olhar e falar, cara, vai... E isso eu faço nas empresas hoje, de colocar a pessoa no lugar certo, sabe? De ter esse feeling, assim, para identificar potenciais nas pessoas. Então, é muito comum eu passar por uma empresa e falar, o fulano lá, o José de tal lugar é um talento. E o José crescer. E o José... E não é para qualquer um, né, essa percepção, porque é a questão de você conhecer pessoas, conhecer competências, conhecer... claro que você só faz isso depois de conhecer essa pessoa, né, ver as suas habilidades, competências, o jeito dela. E eu vou confessar aqui, Sandra, que a gente estudou em Umuarama junto. Né? Nós morávamos em Cascavel e fazíamos faculdade em Umuarama. Você fazia psicologia, eu fazia direito. E a gente conversava no ônibus ali, junto com os outros, e era muito legal esse período. Mas, claro, naquela época, eu via você mais como essa pessoa mais tímida. Eu era um pouco mais velho, eu tenho 49, eu era um pouco mais velho que você. Então, você era mais tímida, tudo. E eu me lembro que depois de alguns anos, eu fui ver você nas redes sociais
E eu me impressionei. Era outra pessoa. Era outra pessoa. Assim, a expressão, assim, a concatenação das ideias muito bem feitas. Eu falei, nossa, e engraçado, Sandra, né? E eu sempre tive isso. Eu mostrava na aula, mostrava aqui, tanto que o professor percebia. Mas era uma coisa que, pela timidez, e aí por timidez é insegurança, eu não era introvertida, eu era uma extrovertida tímida. E aí a importância do processo terapêutico mesmo, porque aí eu fui me acreditando um pouco mais em mim, sabe? E eu sou de família, meu pai, ele é muito cristão, né? E eu aprendi a palestrar dentro da igreja. Então eu participava de encontros de jovens, e ali foi quando eu aprendi, né? A gente fazia formação de jovens, então eu já tinha essa bagagem, mas eu tinha essa dificuldade do olhar do outro. Então, o processo psicoterápico me ajudou nisso, só enquanto assim, eu posso agradar e posso desagradar, tá tudo bem, sabe essa coisa? Você acha hoje que a psicoterapia assim, é essencial para todos? Todos deveriam fazer? E eu não falo porque eu sou psicóloga, eu falo porque eu fui paciente mesmo, fui uma pessoa que teve uma cisão ali, uma mudança radical depois. Tanto que meus filhos, os dois fazem terapia. Tanto o Adrian quanto a Alana. O Adrian tem 13, ele adora ir. Ele sabe que lá ele vai organizar as emoções dele, ele vai ter uma pessoa que ajuda a compreender. Mas você é mãe, por que você não faz isso? Mas é que eu sou mãe, é outra pegada. E a Alana, engraçado, ela pediu para ir para terapia, com 7 anos. E eu quero conversar isso. Ela tinha claro o que ela ia conversar. E até eu cheguei para o terapeuta e falei, olha, não tem nenhuma demanda dela, assim, mas eu acho que vai ser bom para ela, porque é uma coisinha na escola, é uma coisinha ali, né? Chamaram ela de mandona esses dias, ela veio toda chateada, e daí ela me acendeu, eu falei, tá, e eu sei que ela é um pouquinho mesmo. Aí pensei comigo, já está sobre... E aí eu falei, mas por que te chamaram de mandona dela? Eu só estou dando a minha opinião. Assim, com 7 anos, Murilo. Então, assim, eu vou... você tem que olhar para isso. Só que daí, aí é aquela coisa, né? Um profissional, alguém que possa estar acompanhando. Eles vão de 15 em 15, até porque não tem nenhuma demanda. Mas a psicoterapia é o momento onde você organiza as suas questões. E eu vejo, por exemplo, hoje, os meus pacientes, né, que eu chamo de cliente, na verdade, a minha abordagem chama de cliente. Ele não é passivo ao processo, por isso ele não é paciente, né? Mas hoje os clientes da psicoterapia, a maioria não tem um problema. Eles vêm para justamente, eu quero entender, eu quero olhar, eu quero me ver melhor, eu quero entender o que eu senti naquele momento, né? Eu quero organizar o que eu estou sentindo. Então é muito, muito prazeroso trabalhar com quem ali não está para um problema específico, ele está para se autodesenvolver. E a psicoterapia tem essa função. Até tem um comentário interessante que me falaram, a pandemia foi bom para vocês psicólogos, encheu o consultório, fato, encheu o consultório, fila de espera, fiz trabalhos voluntários na época da pandemia, atendendo pessoas com problema, mas vem um público para a gente, Murilo, que você não consegue fazer psicoterapia, você acolhe. Você trabalha, quando a doença está tão instalada, que é o que as pessoas costumam procurar a psicoterapia, quando ela está com a patologia instalada, tomando medicamento nem pensando direito. Ali você faz a acolhida, você trabalha com outro foco. Quando a pessoa está bem emocionalmente, tem uma frase que eu gosto muito, você não conserta o telhado quando está chovendo. Então você precisa se fortalecer para a hora que a vida te pressionar, você está pronto para aquilo. E não ao contrário, né? Ótimo. Eu quero lembrar aos nossos ouvintes e telespectadores que esse programa vai ao ar sempre às quartas-feiras no canal do YouTube da Unifaciar e também no canal do Spotify da Unifaciar. Lá tem o podcast Educação e Carreira. Aproveita, se está assistindo já, ativa o sininho, se inscreve no canal, tanto no Spotify quanto na Unifaciar. Dá o joinha, ele tem o clicar em curtir, né, aquela mãozinha ali. Compartilha esse episódio com seus amigos, seus inimigos também, se for o caso, né? Se você não gostou. Temos outros programas e vai ajudar muito para o crescimento desse canal. E Sandra, e como você falou aí, né, do atendimento que o psicólogo presta, né?
Mas como que o psicólogo consegue fazer a terapia no seu paciente e não somatizar aquilo lá? Porque imagina, ele deve ouvir... Claro, você falou aí que tem muitos pacientes que não têm um problema, ele só quer se autoconhecer. Mas claro que vocês atendem também pessoas que têm problemas, né? Que estão, de repente, num processo de depressão. Como que o psicólogo faz para não somatizar isso e ele ficar com problema? Faz terapia. Faz terapia. Eu lembro quando eu dava aula para psicologia, eu falava, eu não acredito num psicólogo que nunca fez terapia. Porque você tem que se colocar numa posição de aprendiz também de si mesmo, sabe? De descobridor de si mesmo, de análise de si mesmo. E eu acho que essa é a grande essência, porque se você não está ali para ensinar ninguém. E você tem que entender o teu limite também como terapeuta, né? Eu não salvo a vida de ninguém. Esses dias eu tive um caso na pandemia, tentativa de suicídio, enfim, bem delicado. E aí ele internou, ficou em coma, ficou internado, melhorou. Foi melhorando e faltou 2 sessões. Daí, um dia ele me mandou mensagem, não estou bem, Sandra. Daí eu marquei urgente, vamos conversar, porque é um caso que a gente fica mais alerta. E aí ele falou, eu quero me ajudar. Eu falei, não quer. Não quer. Eu posso querer te ajudar, mas você não quer. A partir do momento que você tem um quadro desse, fica 2 sessões desmarcando. Então, assim, você tem que entender que eu te ajudo até um ponto. Tem coisas que é com você. E aí, eu coloquei, para você, a atividade física é uma obrigação. Não é quando você quer. Você vai sem querer. É necessário. E é muito engraçado porque hoje ele está muito bem, já está num processo bem avançado. E às vezes ele não consegue ir todos os dias fazer atividade física, ele fala, Sandra, desculpa, não é para mim. Mas eu acho legal porque ele entendeu que aquilo ali é importante para ele. Então eu vou até um limite, né? Mas que isso não é comigo. Então o terapeuta ele precisa entender o seu limite com relação à vida do outro, né? Eu não escolho pelo outro, eu ajudo ele a refletir sobre aquilo. Então, eu tenho que estar em terapia para saber o meu limite. Mas uma terapia dessas tem um período de anos? Ou ele pode durar a vida inteira na pessoa? Como que é isso? Ou o processo tem que ter início, meio e fim? Então, isso é um debate gigantesco na psicologia sobre o processo de alta. Né? Ele está curado. O que é cura para a psicologia, né? Então, assim, o que eu, por exemplo, na minha abordagem, as pessoas ficam um tempo em processo psicoterápico, aí varia mesmo do envolvimento, da temática, de como a pessoa, do que ela quer olhar, né? Enfim. E aí a gente vai sentindo, eu e a pessoa, que já dá para espaçar, por exemplo, que ela já pode, ela tem que arriscar sozinha, sem aquele aval que às vezes eles buscam do terapeuta, sabe? Então é até saudável ele ir espaçando em alguns momentos, né? Daí vai quinzenal a sessão, depois de um tempo semanal, e depois de um tempo vamos dar uma pausa. Quando você vê que aquilo não é mais mensal, né? Produtivo, até dar uma pausa. Do quinzenal para o mensal, né? Do quinzenal semanal. Desculpa, é mensal, isso. E aí depois ele vai arriscar, então ele fica um tempo. Mas é muito comum, Murilo, e é muito legal. Eu tenho pacientes que às vezes, clientes, né, que me procuram depois de 10 anos. Lá, 10 anos atrás, eu fiz terapia contigo e é impressionante que eu lembro. É impressionante. Eu olho assim, porque 10 anos a pessoa mudou, né? E aí, vamos lá, vamos resgatar. E aí é outra temática, é outro momento da vida, é outra coisa que ela quer olhar. Então, é muito comum. Eu acompanho muitas pessoas ao longo da vida delas. E hoje, vamos continuar nesse assunto aí, porque tenho certeza que muita gente está interessada. Hoje existem as diversas escolas de psicoterapia. Sempre teve. Né? Você tem uma especialização em fenomenologia existencial. Isso aí. Mas a gente sabe que tem psicólogo freudiano, né? Por favor, me corrija. Psicanálise é de Sigmund Freud. E a própria psicanálise a gente vai ter outros, né, outros profissionais aí que vieram depois, outros teóricos que vieram depois,
dentro da psicanálise, mas ela segue a linha de Freud. Sim. Depois nós temos Jung analítica, que daí tem algumas coisas, porque Jung foi aluno de Freud, mas ele vai fazer também uma leitura um pouco diferente aí, né, enquanto tratamento e visão. O que essas escolas, elas olham o homem de forma diferente. O ser humano, a leitura de ser humano, ela a gente entende o ser humano de formas diferentes também. Por exemplo, a abordagem fenomenológica existencial, a gente não fala do inconsciente que os psicanalistas falam, né? Sartre, ele traz o conceito de má-fé para substituir a ideia de inconsciente, porque ele vai falar que em algum momento foi consciente e a gente censurou. Então, existiu uma escolha consciente de censura ali. Então, e aí tem cognitivo comportamental, sistêmico, agora a gente tem psicologia positiva, que é muito interessante, que é bem contemporânea, que é uma escola que estuda a felicidade, as virtudes. Eu utilizo muito, mesmo sendo fenomenológica existencial, a fenomenologia ela dá vazão para outras abordagens, né? Que daí é a essência do homem. Por exemplo, a gente entende na fenomenologia que o fenômeno é significado de forma diferente. Por exemplo, o que essa caneca representa para mim é diferente do que representa para você. Então, a fenomenologia é a base, né, que vem de Russell lá. Então, daí nós temos logoterapia, que vem da fenomenologia, humanismo, que vem da fenomenologia, visão sistêmica, o existencialismo, e a psicologia positiva também vem daí. Para as empresas, tem muito estudo contemporâneo da psicologia positiva que eu utilizo. Por exemplo, o bem-estar. Uma empresa que promove bem-estar, você tem um aumento de produtividade. Isso já está comprovado. O que faz as pessoas? O que é felicidade para as pessoas? Por que começou agora a falar tanto sobre isso? Por causa dos estudos da psicologia positiva. A tal da gratidão, que agora é hashtag gratidão para tudo quanto é lado, são estudos da psicologia positiva que mostram que você agradecer, que você ter um olhar de gratidão, desenvolve alguns sistemas neurais. Ele ativa a ocitocina, a serotonina, várias questões que promovem a sensação de bem-estar. Então, foram esses estudos mais recentes que trazem esse novo olhar também para as pessoas. O que eu mais gosto da psicologia positiva é que ela fala, por muitos anos a psicologia estudou a patologia. Então, a gente tem milhões de estudos sobre depressão. E quem deu certo? E quem está feliz? É como se Freud fala da falta. Ele fala da neurose. Dos distúrbios. Dos distúrbios. Quem fala da virtude? E a psicologia positiva vem falar das virtudes. É lindíssimo o estudo das virtudes, por exemplo. Muito legal. Legal. E Jung é uma corrente que fala muito de espiritualidade, inclusive. Muitas pessoas mais espiritualistas, né, que têm uma religião, uma religiosidade, acabam seguindo o estudo de Jung, porque ele traz isso de uma forma mais tranquila no estudo dele, coisas que alguns outros teóricos nem falam, né? Eu me lembro que no ônibus, assim, eu gostava muito de... Você sempre era mais chegado das existencialistas, né? Eu sentava e eu lia material, me lembro lendo até coisas da Gestalt. Gestalt é maravilhosa. Que é da fenomenologia também. E eu adorava, assim, esse tema. E até hoje eu gosto muito, né? Claro que eu acabei não me aprofundando, mas eu gosto muito desse tema. E essa questão de inteligência, que a gente falou no início, a gente falou de QI, né? Que é um quociente de inteligência, mas aquela inteligência muito ligada ao cognitivo, né? E a gente sabe hoje que existem diversos tipos de inteligência emocional, né? Gardner fala muito das múltiplas inteligências aí, e a gente sabe que hoje as empresas, elas precisam de pessoas que, além da inteligência cognitiva, tenham essas outras inteligências também. Fala um pouquinho para nós sobre isso daí. Esse dia até fui visitar uma empresa e que um dos gestores simplesmente surtou um dia lá. E aí eu achei muito interessante o comentário de um dos cabeças, que ele falava assim, mas eu tenho que mandar, meus gerentes têm que fazer. Daí eu falei, esse é o resultado de quando você só manda e não qualifica as pessoas emocionalmente, porque
É um ser humano, não é uma máquina, não interessa o cargo que ele esteja. Quanto maior a responsabilidade, mais uma pressão externa você tem. Então, assim, hoje, como está mudando tudo, você tem que estar toda hora aberto para novas tecnologias, para melhoria contínua. Você não tem mais um modelo... Na verdade, nunca teve, né? Mas antigamente tinha modelos mais fixos de gestão. Hoje você tem uma variedade de gerações que você tem que lidar, você tem a demanda de informações chegando. Então, querendo ou não, nós somos seres emocionais, né? Ontem até eu estava fazendo também um podcast e a gente estava falando de um educador de cachorros. E aí a gente trazia isso, o cachorro sente tristeza, o cachorro sente emoções, as emoções são do animal. Nós somos nós somos animais, então a emoção é instintiva nossa. Eu vou sentir raiva e não é mal. O que eu faço com essa raiva é que é a grande questão. Por exemplo, quando eu atendo atletas, a raiva é potência. A raiva vira alto desempenho. Quando uma coisa não dá certo, é aquela gana que você tem de fazer dar certo, isso é raiva, é ira, né? Da família da ira. A questão é o quanto você otimiza a tua emoção para se tornar produtivo. Canaliza, né? Então, assim, a maioria das vezes a gente foi educado para não olhar para as emoções. O que eu tenho de gente das áreas exatas que estão doentes emocionalmente, porque chegam para mim, estão lá doentes emocionalmente, com atestado de afastamento, e fala, eu sou da razão. Aí eu falo, você não entendeu? Sim. Tu é mais emoção do que tu acha que é. É um robô? Tanto que o lema da minha empresa é, entre emoção e razão, nós ficamos com as duas. Porque hoje um líder ele tem que saber qual decisão ele tem que tomar, sem ser movido pela emoção naquele momento. Mas ele vai ter que gerenciar a emoção dele primeiro, para daí poder ter uma fala mais assertiva, para ter uma postura mais assertiva. Esse dia eu escutei de um líder lá, eu fiz eles falarem da vida deles, entre eles. Daí eles já começam, né, a se incomodar, porque ele tem que expor algumas coisas e vai ouvir o outro. Quando terminou, foi uma atividade muito legal, que eles precisavam se reconhecer. Quando terminou, um gestor, imagina ele, gestor de 400 pessoas. Ele falou assim, tá, mas se eu sei do problema do meu colaborador, Sandra, como é que eu vou cobrar dele? Daí eu falei, então, tipo assim, o que os olhos não vê, o coração não sente? Você fica mais à vontade para cobrar de uma pessoa que você não sabe o que está acontecendo na vida dela? Chega a ser cruel essa tua fala, né? Daí ele parou. Eu falei, veja, aí a tua inteligência emocional para administrar o que você está sentindo. Você entender o que está acontecendo com ele faz a tua fala ser assertiva. Você vai entender, às vezes, por que o rendimento dele está baixo, sem ficar sugando dele uma coisa que ele não vai poder te dar naquele momento. Então, qual é a tua abordagem com aquela pessoa que está com uma dificuldade em casa? De repente, a tua abordagem faz ele te ver como um aliado e não contra você. E aí trabalhar muito mais. Então, a questão não é não saber, é como eu gerencio a minha emoção diante daquilo. E o processo de um profissional preparado a fazer isso, né, Sandra? Porque eu vejo hoje pessoas que não são da área, ou não têm competência, não têm conhecimento, formação para isso, revirando cadáveres, revirando ossos e saindo de cena. E tudo pode acontecer, né? Porque num caso que você está falando aí, que você está mexendo na emoção ali das pessoas, isso pode desencadear problemas futuros. E né? Eu acho muito legal você falar isso, porque na área que eu estou, trabalhando com empresas e com gestores, é raro a gente ter psicólogos, você tem outras formações e as pessoas falando de emoção assim, sabe? Sim. Tipo, eu li um livro. Todo mundo pode ler o livro de inteligência emocional do Daniel Goleman, né? A questão é o quanto você, enquanto exercício na tua vida, você aplica aquilo ali, não só sai colocando regras para as pessoas, né? Eu acho delicado. Eu fiz alguns trabalhos com alguns profissionais que eram da administração, fizeram uma formação de coach e aí a gente foi fazer um trabalho. E aí o que eu via? Um monte de ferramenta, interessantes as ferramentas, mas sem aprofundar nada. Então, eu avalio, você é tal coisa. Aí, esses dias eu fui num grupo lá, eles estavam assim, um 8 querendo ser 4. Daí eu já imaginei o que era. Eles tiveram um curso anterior de Eneagrama, que é muito legal. Mas veja que naquele momento ele está podando alguém.
Sim. Então, porque o cara é 8, ele não pode falar nada que fuja daquilo. Olha que enquadramento, né? Então, uma coisa que era para que eles conhecessem, para libertar, para se conhecer, para poder trabalhar com os seus perfis, virou um enquadramento. Então, ele podou o cara ali. Quando ele diz assim, ó, um 8 querendo ser 4. Tipo assim, você não pode falar... Nunca será. Nunca será, mais ou menos isso. Então, assim, eu tenho medo de como algumas pessoas absorvem, sabe, alguns conhecimentos e aplicam isso. Mas que faz toda a diferença para um gestor, sim. Eu não sou contra o coaching, eu acho que um bom processo de coaching é muito bem-vindo. O problema é a vulgarização do termo e de pessoas querendo se auto-intitular coaching quando não tem formação sólida para isso mesmo. Né? E aí a gente vê simplesmente sessões com uma música que toca, né, a emoção, porque a música consegue isso, né? Música tocando a emoção, você fazendo o cara quebrar um quadro, quebrar uma madeira na cabeça, de repente, ou com... E gritar, ou euforia. Sabe aquelas coisas que você vê naqueles videozinhos motivacionais? Sim. Só que o que gera disso tudo? Qual que é a consequência real mesmo? Isso é preocupante. É preocupante, e aí você tem um efeito, às vezes, muito imediato. Né? A pessoa vai para casa emocionada, mas efetivamente o que aquilo trouxe? Não. Esses dias teve uma moça que começou a me seguir no Instagram, daí eu fiz uma live dela escreveu, assim, eu dei tanta risada. Meu marido mudou tanto em casa depois de um treinamento teu que eu comecei a te seguir. E eu achei aquilo tão... Que legal, né? Aí eu estava dando treinamento numa empresa, eu comentei. Aí quando terminou, o cara falou, sou eu o marido? Achei ótimo. Eu que sou o marido que mudou. Ele falou, e bem isso, a gente vai falar, por exemplo, de uma comunicação não violenta, serve para a tua vida, não serve só para o teu liderado, né? Você vai falar de inteligência emocional, serve para a tua vida. Claro. Então, são temáticas que eu sempre falo, você só se torna um melhor profissional quando você se torna uma melhor pessoa. Então, assim, empatia você tem que fazer em qualquer lugar. Não é só na empresa. Senão você não faz. Senão é um personagem. E aí eu pego, por exemplo, os líderes autoritários, que quando eu vou entrar na história deles, tem um porquê também. E aí eu consigo fazer empatia com todo mundo mesmo, sabe? Então, às vezes, a gente faz empatia com aquele bonzinho, com o que está ali sofrendo, com o oprimido. O opressor tem uma história. E, às vezes, ele é tão vítima quanto a outra pessoa. Então, quando eu trabalho com gestão, eu olho também para o outro lado, sabe? E aí que eu consigo chegar mesmo. Aí que eu consigo entrar. Né? Aí, esses dias, eu bati no peito de um assim, ó, literalmente. Falei, ó, aquilo que eu estou tendo que resolver lá na outra unidade é tua. Tu tem uma parcela. Bati assim no peito dele. Tu tem uma parcela aí. Daí ele ficou todo desconcertado, porque é daquele líder ainda, por incrível que pareça, que chega chutando porta, que para mim isso é incabível, né? E aí só que eu falei, cara, você vai aprender muito aqui, porque você é bom técnico, mas tua gestão, e aí você consegue entrar. Porque tem vezes que aquele gestor, não foi ele que contratou a tua empresa ou faz parte daquele processo de aperfeiçoamento da equipe, né? Então ele tá vindo alguém aí para complicar a nossa vida. Mas vou te falar uma coisa que é muito comum do meu perfil, eu vinculo muito bem. Então, assim, é muito comum, tipo, num grupo de 30 pessoas, desde o bonzinho ao mais durão, todo mundo acaba vindo. Porque eu acho que é essa a grande questão, né? Eu vou falar coisas que são dolorosas, se eu não tiver um vínculo, eu não posso falar. Então, eu preciso do vínculo para poder bater no peito dele e dizer, tu é autoritário, meu amigo. Claro. Você falou aí da ira, né? Eu estava assistindo um podcast esses dias da preparação que foi feita para o filme Tropa de Elite e que é feita para outros filmes também, usando muito essa questão da ira, da raiva, né? Então, eles colocam os atores em determinadas posições e eles fazem um processo ali de gerar raiva mesmo para que gere uma determinada emoção para poder atuar, né? Daquela forma. Então, alguns atores, inclusive, não compreendem, não gostam e acabam saindo, né? Não vou fazer porque isso daqui é absurdo, não é por aí. Você gosta de ler? Gosto. O que você
leu que te chamou a atenção e que você recomenda para nós? Eu gosto muito. Ultimamente eu tô meio fã de Brené Brown. Adoro tudo dela, assim. Li os 2 livros dela, né, que é Coragem de Ser Imperfeito e o outro de liderança, não vou lembrar agora. E agora minhas leituras ficam tudo mais voltadas para aquilo que eu trabalho. Tem um outro livro muito bom, que é Equipes que Fazem a Diferença, que a gente trabalha bastante a questão, mas é mais para liderança. E eu estava lendo Teoria U, do Otto... sou péssima por aqueles sobrenomes alemão. Gente, que livro bom. Só que eu leio em doses homeopáticas. Eu falo que ele mexe muito e eu sou muito reflexiva. Teoria U, para lideranças também é muito bom. Até recomendei esses dias no meu Instagram. Ele vai falar de mente aberta, coração aberto e vontade aberta. Então, ele vai falar das 3 inteligências. Olha que interessante. A inteligência de QI, né, que é a cognitiva, a inteligência emocional e a inteligência espiritual, que não é necessariamente de religião, mas é aquela que transcende. Quando você observa e vai além do observar. É um livro muito bom. E aí ele construiu o livro junto com... Ele vai conversando com vários líderes de sucesso e vai desenvolvendo a Teoria U. Mas é riquíssimo o livro, assim. E filme? Gosta? Eu gosto de filme, mas a pandemia me trouxe as séries agora. Eu não gostava de série. Não? Não, eu sempre fui muito acelerada, então a série me incomodava, porque demorava muito para acabar. Qual que você está assistindo agora? Ai, ou gente, assistiu? a pandemia me trouxe Billions, que eu amo, e This Is Us, que é a favorita. Eu e minha esposa, a gente maratonou também. Gente! Aguardando a próxima temporada. Você já terminou? Agora, né? Você já chegou na quinta? Já terminamos essa, né? Que acaba, não é maravilhosa? Se é quinta, eu acho ela uma... Eu gosto do roteiro, eu gosto as 2 séries que eu mais gosto, quer dizer, tem outras que eu assisti, mas essas são as minhas favoritas. Elas são falas muito inteligentes, muito articuladas, assim. Você precisa estar muito atento para poder fazer a conexão do que aquela cena que parece nada, depois lá vai, você fala, meu Deus, né? E eu gosto de série assim. Então, são as 2 séries que hoje eu assisto. Filme, eu amo Na Natureza Selvagem. É uma história baseada em fatos reais. A trilha sonora é do Eddie Vedder, né, do Pearl Jam, que ele fez toda para o filme. Então, a trilha sonora é incrível e a fotografia do filme também é maravilhosa. E eu já recomendei para pacientes meus, você vai assistir Na Natureza Selvagem, depois a gente conversa. É um filme que eu acho que é um dos que mais mexeu comigo. A gente trabalhou na época que eu dava aula, para a gente entender um pouco. Eu vou assistir, eu não assisti. Maravilhoso, vale a pena, super indico. Sandra, se fosse para escrever uma frase no teu consultório, vamos dizer assim, na placa ali, de entrada uma frase que representa aí o que você é, ou o que você defende, né? Que frase você escreveria? Eu ia falar outra, mas agora a gente falou Na Natureza Selvagem, eu vou dar um spoiler, vou falar a frase do filme. A felicidade só existe quando é compartilhada. E eu acho que é uma frase que foi quando me tocou, o filme me tocou isso. E eu acho que eu vivo muito isso. Tipo, eu vibro muito com as pessoas, eu compartilho, eu gosto de gente. Então, eu acho que sozinho a gente não é feliz, não. A gente é feliz na interação, na conexão. Então, a felicidade só existe quando é compartilhada. Excelente. Eu penso assim também. Eu acho que é engraçado que eu tenho amigos solteiros, né, que eu olho assim muitas vezes fazendo uma viagem, aquelas viagens sensacionais, tudo, mas eu olho assim e vejo tristeza, porque eu falo assim, você vir para um lugar tão belo assim, não poder levar tua esposa, teus filhos para compartilhar junto aqueles momentos, né? Não deve ser legal. Então, a gente que tem uma base familiar, né? Esses dias eu fiz um curso que a professora pedia para a gente mandar pelo WhatsApp para as pessoas 3 palavras que te definem. E as pessoas tinham que mandar para mim, né? E eu mandei no grupo da família, né? Falei, corajosa! No grupo da nossa família. E o que mais me chamou a atenção é que os adolescentes responderam primeiro. Daí eu já falei, cara, eu acho que eu sou bem vista aqui na família, porque o adolescente... E os meus 2 sobrinhos, que são meus 2 afilhados, a Fernanda e o Samuel, um de 17, outra de 15, colocaram família
como uma palavra para mim, sabe? Família, trabalho, personalidade, o Samuel colocou. E eu acho que é bem isso. A gente... esses dias eu recebi um trote dizendo que tinham sequestrado meu filho, eu estava viajando, e aquela sensação horrorosa. E eu fiquei, eu acho que o dia inteiro com aquela sensação estranha. E aí eu comecei a trazer essa reflexão. Eu falei, gente, se não tivesse os meus filhos ali, eu não teria essa vibração que eu tenho para viver. E eu acho assim, eu gosto de gente, então compartilhar com outras pessoas, conhecer outras pessoas. Que é uma pessoa com sotaque perto de mim, eu já pergunto onde ela é, como é que ela chegou até aqui, por que ela veio. Eu adoro conhecer as pessoas. Então, acho que é nesse sentido, além da família, também o ser humano. Para te achar hoje nas redes sociais, como é que faz? Vou passar o Instagram da empresa, que é sagicom_possibilidades. E o meu é psicóloga Sandra Pierozan. Lá tem um pouquinho mais da minha vida pessoal, algumas reflexões sobre psicologia. E a Sagicom vai trazer mais sobre liderança. A gente tem agora um artigo que eu pedi para a menina do marketing. Eu quero que fale sobre ócio produtivo em dezembro. A importância das férias, a importância do descanso. Então, tem bastante assunto legal lá também. Sandra, muito obrigado pela tua participação, tua presença aqui. Você sabe que nós temos outros vídeos até. Na Unifacer você fez aula inaugural com os alunos do EAD. E eu sempre te chamo porque você tem muito a dizer, muito a compartilhar. Eu te admiro como profissional. Então, obrigado mesmo por você ter vindo aqui mais uma vez. Imagina. É engraçado, né, que a gente se encontrou lá atrás em 96, 95, 96, 97 e depois acho que faz 20 anos que a gente não se via. Pessoalmente. A gente fez live, fez vídeo. A primeira live, a pandemia foi lives, né? A primeira live que eu fiz na pandemia foi com você. E a gente não tinha se visto pessoalmente, então foi muito legal. Obrigado. Eu que agradeço. Tudo de bom. Para você também. Obrigado aos nossos ouvintes e telespectadores. Até uma próxima vez. Valeu. Até mais.